Olá, eu sou o professor Nicolas e sejam bem-vindos ao nosso nono e penúltimo vídeo do projeto Dicas Literárias Latino-Americanas. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a escritora argentina Mariana Enríquez. Ela faz um sucesso muito grande já na América Latina há um bom tempo e nos últimos anos vem concorrendo a diversos prêmios ao redor do mundo, na França, na Espanha, nos Estados Unidos. E ela é uma autora que mistura cotidiano, as histórias que ela conta sempre tem esse plano de fundo de uma coisa rotineira, com o terror, com o horror. Os primeiros textos que eu li dela, eu sou uma pessoa que eu tenho um certo problema com o horror, assim, com o terror, com essa ideia meio gráfica de lesões e coisas assim. Mas quando eu parei para ler, tanto que eu não gosto muito de filmes de terror e coisas assim, mas quando eu parei para ler os contos dela, a maneira que ela escreve, a maneira que ela passa sentimentos pelo texto dela é realmente incrível. É outro caso de começar a ler um conto e não querer mais parar de ler os livros dela. Eu achei uma boa trazer ela para cá, para trazer essa temática também, que é um pouco diferente dos textos que eu trago. Já trouxe coisas muito rotineiras, que eram rotineiras e só. É, questões morais, textos mais simples, mais sensíveis também, para dar para dar uma tranquilizada. E também trazer essa temática aqui para a gente chegar pertinho do final do nosso projeto. É, é um texto com linguagem direta. Eu escolhi um conto para a gente ler aqui hoje por partes, não vou ler ele inteiro, eu separei algumas partes. E é um texto com linguagem direta e que a maneira que ela trabalha as palavras, a maneira que ela trabalha o texto, que dá esse sentimento especial, assim que tu vai lendo, tu vai ficando ansioso, tu vai te deixando um pouco desconfortável, acho que é a palavra. E por trás de todo o texto dela tem uma questão de ser um reflexo da sociedade ali, de ter uma crítica social por trás, não só o terror pelo terror, mas sim é bastante presente. Como sempre, aquele pequeno slide para falar um pouco da autora. Nascida em Lanús, né, perto de Buenos Aires, na Argentina. Em 73, licenciada em comunicação social, ela é jornalista e escritora premiada e já tem seu livro publicado em mais de 20 países, traduzido para 20 para mais idiomas. Entre as obras dela está As Coisas que Perdemos no Fogo, que a gente vai ler um conto deste livro hoje, e Nossa Parte da Noite, que estão publicados aqui no Brasil. Por meios digitais, os textos dela são de fáceis acesso. Por meios físicos, é como tudo no Brasil, é um pouco caro hoje. Já foi um pouco mais fácil de conseguir. Hoje não está muito fácil, vale a pena ficar de olho para ver se aparece coisas novas. Eu comprei a versão digital das Coisas que Perdemos no Fogo. Consegui uma promoção muito bacana, foi cinco reais pro Kindle. Agora, se não me engano, está 17, alguma coisa assim. Vale muito a pena a versão digital nesses casos, onde a versão física é bem mais cara. E não precisa ter o Kindle, pode usar algum outro aplicativo de textos e comprar ali pela Amazon. O conto que eu escolhi para a gente conversar é este, O Fim de Curso. O Coisas que Perdemos no Fogo é um compilado de 12 contos, todos com essa temática do horror, principalmente, alguns de terror, alguns de terror psicológico, sempre com imagens que chocam, para falar a verdade. E O Fim de Curso, ele é um conto bem curto, são 4 páginas, se não me engano, e ele já choca de bate-pronto, assim, e tu não consegue parar de ler. Obviamente que a minha leitura aqui, como é interrompida, como eu pulo partes, é só para mostrar um contexto geral do texto, não vai gerar o mesmo sentimento, por isso que eu recomendo que façam a leitura por si, que busquem o texto, que busquem o livro e façam a leitura. A minha ideia aqui é dar só um apanhado geral para mostrar como é. O conto começa com uma pequena descrição de quem é a personagem principal, que é a Marcela. Isso é interessante também no livro da Mariana Enríquez, que as personagens sempre são femininas, ou grande parte são femininas. Os personagens masculinos são praticamente esquecidos, eles não existem praticamente. Nesse caso, é uma sala de aula, são adolescentes, e ela dá essa pequena descrição de quem é a Marcela. Nunca havíamos prestado muita atenção nela.
era uma daquelas garotas que falam pouco, que não parecem muito inteligentes, nem bobas demais, e que tem aquelas caras esquecíveis, aquelas caras que, embora a gente veja todos os dias no mesmo lugar, é possível que não as reconheça num ambiente diferente, muito menos que possa dar-lhes um nome. Eu tenho essa lembrança, pelo menos, daquele colega que fica lá no canto, que não conversa muito, que não é nem o caso de sofrer bullying, porque é meio indiferente para todos. É a pessoa que está ali sozinha, que não conversa muito. Aquele tipo de pessoa que passa imperceptível pelo ambiente. Ela segue dizendo: chamava-se Marcela. Poderia se chamar Mônica, Laura, Maria José, Patrícia, qualquer desses nomes intercambiáveis, com seus nomes comuns. Era má aluna, mas raramente professores a reprovavam. Faltava muito, mas ninguém comentava a sua ausência. Não sabíamos se tinha dinheiro, nem que os pais trabalhavam, em que bairro morava. Não nos importava. Até que, na aula de história, alguém deu um pequeno grito de repugnância. Foi Guada. Parecia a voz de Guada, que além do mais sentava perto dela. Enquanto a professora explicava a batalha de Caceiros, Marcela arrancou as unhas da mão esquerda, com os dentes, como se fossem unhas postiças. Os dedos sangravam, mas ela não demonstrava nenhuma dor. Algumas garotas vomitaram. A professora de história chamou a auxiliar pedagógica, que levou Marcela embora. Faltou durante uma semana e ninguém nos explicou nada. Quando voltou, havia passado de garota ignorada a garota famosa. Algumas tinham medo dela. Outras queriam se tornar sua amiga. O que ela fizera era a coisa mais estranha que já havíamos visto. Alguns pais queriam provocar uma reunião para tratar do caso. Aqui já dá logo no comecinho já dá esse choque do conto. É uma aluna quieta, uma aluna que não tem amigos, que não conversa muito, que está ali, que ninguém percebe ela. Até que ela arranca as unhas no meio da aula, sem falar nada, sem demonstrador, só mordendo e sangrando os dedos. Já é uma imagem chocante já no começo, né? E a gente não entende nem o porquê disso, da onde que levou isso, que leva a gente a seguir no texto. Marcela ficou bem por um tempo. Voltou com os dedos enfaixados, primeiro com gaze branca, depois com band-aids. Parecia se lembrar do episódio das unhas arrancadas. Não ficou amiga das garotas que se aproximaram dela. No banheiro, as que queriam ser amigas de Marcela nos contavam que era impossível. Que ela não falava, que as escutava, mas nunca respondia, e ficava encarando-as tão fixamente que acabou dando medo. Foi no banheiro que tudo começou, na verdade. Marcela estava se olhando no espelho, na única parte em que era possível porque o resto estava descascado, sujo ou tinha declarações de amor ou insultos de alguma briga entre duas garotas raivosas, escrito com pincel atômico ou batom. Eu estava com minha amiga Agostina. Tentávamos resolver uma discussão que tivéramos mais cedo. Parecia uma discussão importante, até que Marcela sacou de algum lugar, do bolso provavelmente, uma gilete. Com uma rapidez precisa, fez um talho na própria bochecha. O sangue demorou a brotar, mas quando fez, saiu quase aos jorros e ensopou o pescoço e a camisa abotoada dela, como as de freira ou de um homem engomadinho. A gente vê essa colega de aula, né, a narradora nos conta a história dessa colega que por algum motivo começa a se mutilar. E aqui é difícil de entender o porquê. Ela é uma colega que ninguém percebe nela, ela começa a se comportar desse jeito dentro da escola sem motivo aparente algum. A continuação mostra pra gente um pouco mais da nossa narradora com toda essa situação. Marcela ficou mais um tempo afastada da escola. Quando voltou, estava com um curativo enorme, as pessoas tentavam disfarçar para não olhar, mas não tinha como. Agora eu tentava sentar perto dela nas aulas, diz a nossa narradora. A única coisa que eu queria é que ela falasse comigo, que me explicasse. Queria visitá-la em sua casa. Queria saber de tudo. Alguém me dissera que falavam em interná-la. Eu imaginava um hospital com uma fonte de mármore cinza no pátio e plantas roxas e marrons. Eu imaginava um instituto para doentes mentais, sórdido, sujo e triste. Imaginava uma clínica bonita, cheia de mulheres com o olhar perdido. Sacudia as mãos no ar, como se espantasse algo invisível, como se tentasse impedir que algo batesse nela. Depois começou a tapar os olhos enquanto dizia que não com a cabeça. Os professores notavam, mas tratavam de ignorar. Nós também, era fascinante.
Ela desmoronava em público, sem pudores, e nós é que sentíamos vergonha. Começou a arrancar os cabelos pouco depois, os da parte da frente da cabeça, e ia formando mechas inteiras na carteira, montinhos de cabelo liso e louro. Em uma semana começou a aparecer o couro cabeludo, rosado e brilhante. Nessa sequência do texto, ela mostra que tem algo atormentando essa pessoa, que nitidamente ela já está respondendo alguma coisa, já pode ser alguma coisa da cabeça dela, pode ser alguma esquizofrenia, mas tem alguma coisa ali perturbando. Tu vê que as ações dela não é de graça, ela não arrancou as unhas do nada. Tem algo que perturba ela, que ela fecha os olhos, balança a cabeça, que ela tenta afastar. E a gente vê a narradora com um interesse muito forte nisso. A gente vê ela querendo se aproximar, ela querendo saber. Outra vez a encontramos no banheiro. Estava vazio, gritava e chorava como numa birra infantil. O curativo tinha caído e pudemos ver os pontos da ferida. Apontava para uma das privadas e gritava: "Vá embora, me deixe em paz." Havia algo no ambiente, luz demais, o ar fedia mais do que o de costume a sangue, urina e desinfetante. Perguntei a ela: "O que está acontecendo, Marcela?" "Você não está vendo?" "Vendo quem?" Ele, ali na privada, você não está vendo?" Ela me olhava ansiosa e assustada, mas não confusa. Estava vendo algo. Porém não havia nada em cima da privada, exceto a tampa escangalhada e a correntinha da descarga que estava quieta demais, anormalmente quieta. "Não estou vendo nada, não tem nada ali", respondi. Desconcertada por um momento, Marcela me agarrou pelo braço. Nunca havia me tocado antes. Olhei para a mão dela, as unhas ainda não haviam crescido, ou talvez ela arrancasse pouco que crescia. Via-se apenas as cutículas ensanguentadas. "Não, não." E olhando outra vez a privada: "Claro que está vendo. Está ali, fale com ele, diga alguma coisa." Tem uma resposta para os atos da Marcela, que ela está vendo alguma coisa, tem uma entidade fazendo algo com ela, tem alguma coisa ali que ela enxerga que está fazendo com que ela se mutile, está fazendo com que ela viva esse pesadelo. E a nossa narradora está ali, querendo saber mais, querendo entender, querendo se aproximar. Com a gritaria no banheiro, chegam os outros colegas falando para sair dali, para parar com aquela história, e a nossa narradora segue: "Não dê bola para essas tontas, Marcela. O que ela está dizendo? Que não vai embora, que é de verdade, que vai me seguir e me obrigar a fazer coisas e que não posso dizer não. Como ele é um homem, mas usa um vestido de primeira comunhão. Tem os braços para trás, está sempre rindo, parece chinês, mas é anão. Tem o cabelo empastado de brilhantina e me obriga." "Te obriga a quê?" Quando Terê chegou com a professora que ela convencera a entrar no banheiro. Marcelo estava a ponto de nos mostrar o que o brilhantinado a obrigava a fazer. Mas a aparição da professora a perturbou, sentando-se no chão com os olhos sem cílios que não piscavam enquanto dizia não. Ela nunca mais voltou à escola. Decidi visitá-la. Não foi difícil conseguir o endereço, embora sua casa ficasse num bairro ao qual eu nunca tinha ido. Foi fácil chegar. Toquei a campainha tremendo. No ônibus havia preparado a explicação que daria aos pais dela sobre a minha visita, mas agora ela me parecia estúpida, ridícula e forçada. Fiquei muda quando Marcela abriu a porta, apenas pela surpresa de que atendesse a campainha. Eu a imaginara na cama, dopada, mas também porque se apresentou muito distinta, com um gorro de lã cobrindo a cabeça, de certo já quase careca. Uma calça jeans e um pullover de tamanho normal, exceto pelos cílios que não haviam crescido, parecia uma garota sã, comum. Não me convidou a entrar. Saiu, fechou a porta e ficamos as duas na rua. Fazia frio, ela abraçava o próprio corpo e minhas orelhas ardiam. "Você não precisava ter vindo", disse ela. "Eu quero saber." "Saber o quê? Não volto mais para a escola. Terminou, esqueça tudo." "Quero saber o que ele te obriga a fazer." Marcela me encarou e farejou o ar ao redor. Depois desviou os olhos para a janela. As cortinas tinham se movido levemente. Voltou a entrar na casa e, antes de bater a porta, disse: "Você já vai saber. Ele mesmo vai te contar algum dia. Acho que vai te pedir, logo." Volta, sentada no ônibus, senti palpitar a ferida que eu fizera na coxa, sobre os lençóis, na noite anterior.
Não doía, massageei a perna com suavidade, mas com força suficiente para que o sangue, ao brotar, desenhasse um fino traço úmido em meu jeans azul celeste. O conto termina com a narradora indo buscar a Marcela. Essa ansiedade de querer saber, essa curiosidade pelo que estava acontecendo com a Marcela, acaba no final gerando para ela o que a Marcela havia passado. Começa com uma pequena lesão na perna dela e termina assim, e fica aberto para a gente interpretar o que vai acontecer dali em diante. A gente não tem claro o que causa essas coisas com a Marcela, se é uma entidade que ela vê, se são problemas psicológicos, se é algo em casa, algum problema na casa dela que leva a isso, que leva a essas consequências. Uma coisa que a Mariana Henriques fala, em diversos textos delas, as personagens são adolescentes, e adolescentes abandonados pelos pais. Adolescentes, e nesse caso até nos mostra que os professores também não davam muita bola. Crianças com problemas sérios que não tem uma supervisão, que não tem alguém que olhe e perceba o que está acontecendo. E aqui leva a interpretação de cada um, como cada um enxerga. A gente pode ficar no plano de ser um problema psicológico que ela tem, de ser uma esquizofrenia, ao plano de ser problemas em casa mesmo, problemas com os pais que levam ela a essas coisas. Uma entidade que faz esse mal para ela, que faz ela se mutilar, que faz ela ficar presa em casa sem voltar à escola, e que nesse contato, nessa curiosidade que a narradora tem, passa para ela também. A Mariana Henriques, nos textos dela, transforma o cotidiano em terror. Ela pega imagens do cotidiano, os textos dela, ela mesma diz, são muito sobre a Argentina. Boa parte dos textos são ambientados em Buenos Aires, mas também é sobre a América Latina, porque os países têm contextos muito parecidos e realidades muito parecidas. Ela pega essas imagens de cotidiano com histórias de pessoas que são comuns, histórias de pessoas ordinárias, histórias de pessoas do dia a dia, e leva o terror, o horror para essas histórias. É muito gráfico quando a gente lê, né? A gente consegue imaginar e dar aquela aflição de uma pessoa arrancando as unhas, uma pessoa cortando o rosto. É um texto que choca, e que a maneira que ela escreve, a maneira que ela desenvolve a história, deixa a gente muito vidrado no que está acontecendo, no desenrolar da história. E em todos os contos é assim. O livro As Coisas que Perdemos no Fogo é realmente incrível. Não é uma temática que eu tenha costume de ler, o terror, o horror principalmente, não é muito a minha praia, mas que eu não consegui parar de ler. É realmente a escrita da Mariana Henriques. Deixo como dica, esse livro, como eu disse, digitalmente ele é de fácil acesso e vale muito a pena. Esse é o texto mais curtinho, tem outros maiores. E eu vou deixar também aqui na descrição um link para uma entrevista da Mariana Henriques, que ela conversa bastante sobre a carreira dela, sobre as inspirações dela, sobre a maneira de escrever dela, que é bastante interessante. Eu volto semana que vem para o último vídeo do nosso projeto. Fica um beijo e até a próxima.